Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor por esse novo dia, amém? Estamos juntos aqui para a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus antes de começar esse dia. E hoje eu quero pensar com vocês sobre a importância da legitimidade das coisas espirituais, das coisas legítimas de Deus. Existe uma importância, numa coisa legítima, genuína, e a gente pode ver isso no mundo natural. Se você vai comprar uma comida legítima, uma comida original, você vai sentir o sabor, você vai sentir a qualidade dessa comida. Se você comprar uma comida que tem elementos falsos nela, você vai perceber que ela tem uma péssima qualidade. Então uma coisa genuína é uma coisa de qualidade. E a vida espiritual, por exemplo, ela é marcada por essa qualidade superior. A vida que Jesus produz em nosso coração, ela tem uma qualidade tão elevada, tão gloriosa, tão preciosa, que a gente percebe. A gente vai perceber quando alguma coisa fake, alguma coisa falsa está tentando interagir no nosso coração, na nossa mente. Não tá existindo aquela qualidade do Espírito. Eu queria falar com vocês sobre isso hoje. Por quê? Porque a vida verdadeira, a vida espiritual com Deus, aquela que é gerada pelo Espírito Santo, ela é uma vida, eu diria que ela é uma vida impossível de ser vivida pela fabricação natural da gente. Ela não pode ser vivida assim. E todo aquele que anda com Jesus, todo discípulo de Jesus que anda pelo Espírito, segundo o Espírito, ele vai perceber essas nuances. Ele vai perceber glória, entendeu? Quando Deus está operando com ele, nele. Ele vai perceber as dificuldades que o seu coração possui quando ele está tentando produzir uma característica no seu coração, na sua emoção, que não é a coisa genuína do Espírito. Eu queria ler para você hoje um trechinho da palavra de Deus que está no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. 2 aos Coríntios 3, versículos 5 e 6, diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Vamos pensar um pouquinho nesse versículo. Eu vou ler o segundo já. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: Deus nos colocou numa situação com Ele em que a gente precisa depender 100% da sua graça e da sua capacidade para vivermos a genuína vida espiritual. Durante o nosso dia todo, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, a gente vai lidar com situações, a gente vai lidar com pessoas, a gente vai lidar com questões da nossa vida em que a gente vai ter que perceber em nós se a gente está entrando para debaixo desse domínio glorioso do Espírito Santo, ou se existe uma coisa fake que é produzida por essa natureza chamada carne. E o apóstolo Paulo fala aqui nesse versículo que até o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar não pode ser produzida por nós mesmos se a gente quiser viver uma vida com a qualidade, com a genuinidade, com a legitimidade do Espírito de Deus. Nem o que a gente pensa parte de nós, nem aquilo que a gente pensa é gerado por uma filosofia humana. Aleluia, entendeu? Então é o que ele está dizendo aqui: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Por quê? Porque a instrução divina é tão preciosa, é tão elevada,
que nada do que se refere à vida espiritual com Deus, os caminhos de Deus, nada foi gerado pela nossa cabecinha. Nada é gerado pela nossa inteligência meramente humana e natural. Nada, zero. Tudo isso que a gente crê de Deus, de Jesus e de todo esse reino, tudo vem de Deus, tudo. Não tem nada que partiu do homem. Entendeu? Sabe essa historinha que uma boa parte das pessoas fala, esse negócio de Bíblia foi criado pelo homem. Cara, quem fala isso não tem noção nenhuma do que é a palavra de Deus, do que é a Bíblia. Porque tudo que está na revelação divina é uma coisa tão fora da caixa, entende? Que o homem não conseguiria criar essa coisa toda, esses pensamentos, entendeu? Que pertence à palavra de Deus. É uma coisa totalmente para cima. É como diz a Bíblia, diz em Isaías, capítulo 55, Deus diz assim: os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos. Assim como os céus estão acima da terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos, mais elevados do que os vossos pensamentos. Amém? Então nesse texto aqui a gente vê que Paulo está repetindo praticamente isso, dizendo: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, e a gente poderia pôr em parênteses, alguma coisa espiritual, como se partisse de nós. Porque não parte de nós. A ideia de que Deus se fez homem, por exemplo, é uma coisa maluca, cabeça humana. E Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, né? O apóstolo Paulo diz que a sabedoria de Deus espiritual, ela parece loucura para a mente natural. Como que Deus, um Deus todo-poderoso, se fez homem para morrer por nós, para nos resgatar e para nos trazer de volta à filiação perdida. Toda essa história é uma coisa maluca para a razão, né? Então ele continua dizendo que todo o nosso processo de viver com Deus, de andar com Deus, precisa partir dele. É por isso que a gente acorda de manhã, a gente precisa se embebedar com essa palavra poderosa de Deus e falar: Senhor, eu não quero viver segundo a minha razão natural. Eu desisti disso há muito tempo. Eu não quero mais viver segundo essa natureza caída, essa natureza com que eu nasci de meus pais. Eu quero me entregar todos os dias a essa glória do Espírito, a essa palavra poderosa que eleva o meu coração, eleva o meu pensamento, traz o meu pensamento e as minhas emoções constantemente para algo que é muito maior do que eu, mais elevado do que eu, para que eu possa estar sempre experimentando a genuína vida espiritual e não essa coisa fake da religiosidade, essa coisa fake, entende? Da filosofia meramente humana. Não. Uma coisa genuína, ela tem poder, ela tem qualidade, ela tem excelência. Então as coisas de Deus, elas são assim, cheias da excelência divina. A gente precisa constantemente fazer um tune-up, ou seja, sintonizar a nossa vida com essa glória espiritual que está na palavra de Deus e no Espírito de Deus, para que a gente possa trazer continuamente a nossa vida interior para essa qualidade, para essa coisa genuína. Porque do contrário, a gente vai ser enganado, né? Por situações da vida, pelas coisas dessa vida. Nós seremos levados em redor por aquilo que não é genuíno. Então, o primeiro versículo diz isso: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Ele diz: pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém?
Ele quer dizer que toda a capacidade, suficiência significa o poder, a capacidade para viver uma vida segundo Deus, uma vida de acordo com o que Deus estabelece. Essa suficiência, ela não vem de nós. A gente pode desistir dessa ideia de que a gente tem capacidade de acordar todo dia e viver uma vida sobrenatural pela nossa própria inteligência, pela nossa capacidade. Cara, é impossível viver isso se não for pela capacidade do Senhor. É impossível a gente viver o que Deus estabelece por uma força meramente humana. É por isso que todo dia eu tenho que entrar no sobrenatural de Deus. Todo dia eu tenho que entrar na glória do sobrenatural, na glória do Espírito. Porque aí ele fala assim, agora sim você está andando segundo a minha capacidade, segundo a minha direção, segundo o meu domínio, né? Aleluia. Amém, queridos? E ele diz em seguida, o qual nos habilitou. Quem nos habilitou? Deus nos habilitou. É Ele que nos habilita, Ele que nos confere todas as credenciais necessárias para a gente viver essa glória. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Isso aqui é muito poderoso. Ele fala, nós estamos vivendo uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tá vendo só como que é? Nós estamos aqui vivendo uma relação com Deus não baseada na mera letra da Escritura Sagrada, na mera letra da lei. O que significa isso? Significa que não é uma coisa de fora para dentro. Letra significa de fora para dentro. Eu pego um livro, olha só o que é letra. Eu pego um livro, a Bíblia Sagrada, e ao ler essa letra com os meus olhos, eu falo assim para mim mesmo, eu vou tentar praticar esse negócio aqui. Isso é letra da lei. Com Deus as coisas não funcionam assim, entendeu? No mundo natural as coisas funcionam desse jeito. O sujeito pega um livro de filosofia e ele fala, eu vou viver esse negócio aqui. Eu vou tentar praticar isso. Ele pega um livro de receita, eu vou fazer esse bolo aqui conforme essa receita. Mas a Bíblia Sagrada é um livro espiritual, entende? O que Deus propõe nessa nova aliança é que nós entendamos as coisas de dentro para fora. Ou seja, nós recebemos o Espírito da Escritura, já foi colocado dentro do Espírito do regenerado. Isso é uma coisa maravilhosa que eu quero que você, pelo menos, tenha uma ideia do que eu estou falando. Ao invés de Deus fazer com que a gente leia a Bíblia para tentar vivê-la, Ele fez o contrário. Ele colocou o Deus das Escrituras Sagradas, veio morar em mim e em você, para que a partir daqui, de dentro do Espírito, a gente lendo as Escrituras, esse Espírito nos capacite interiormente para viver o que está escrito, sem a tentativa meramente humana. É isso que ele está querendo dizer. Não é pela tentativa, não é pelo esforço, entende? Mas é pela capacitação interior que ele veio dar ao nosso espírito. É capacitação. Você viu no versículo anterior ele falando isso? Que a nossa suficiência vem de Deus. A nossa capacidade vem de dentro do Espírito que veio habitar aqui, ó, dentro de mim, para que eu possa viver segundo esse poder, segundo essa capacidade, e não segundo o que os olhos estão enxergando da letra da lei, entendeu? E tem um monte de gente que ainda não entende isso. Tem muita gente que tenta viver as Escrituras Sagradas através de votos, através de promessas, através de eu vou fazer um compromisso esse ano. Tudo isso é furado. Tudo você vai perceber que quando você faz esses votos,
essas promessas. Senhor, eu te prometo, esse ano, não sei o quê, eu te prometo, eu vou fazer um voto, eu vou parar com isso, isso, isso. Cara, essa maneira de viver é a maneira de viver a velha aliança da letra. Amém? Nós não podemos viver a glória da nova aliança por essa tentativa meramente humana da força de vontade, porque a força de vontade não está ligada ao poder do Espírito. Eu já tenho alguns áudios que eu fiz e eu vou explicar de novo. A nossa vontade só serve para nos dirigir ao Espírito. É só para isso que ela serve, ela tem que servir para isso. Pastor, a gente tem vontade, tem poder de vontade apenas para nos levar à fonte do poder, entendeu? Uma vez que você entra na fonte desse poder, este poder é que vai te dar o poder de vontade genuíno. Você não vai viver por uma vontade fracassada, aquela vontade meramente humana, da carne. Então a tua vontade serve para você ir à fonte de poder. É para isso que ela serve. Ela não serve para mais nada no mundo espiritual. O caminho que você vai tomar na direção do teu carro, para isso a vontade humana serve, né? No plano natural ela serve, mas quando se trata das coisas espirituais, a vontade meramente humana, ela não tem poder. É por isso que Jesus nos ensina que nós precisamos usar a nossa vontade para decidir entrar na dimensão do seu espírito, da sua capacidade. A gente tem que escolher vir para dentro e deixar o Espírito Santo nos capacitar. Amém? Esse é o espírito da nova aliança, a aliança do Espírito. É o que Paulo está falando nesse texto. É a aliança do Espírito e não da mera letra da lei, do esforço humano. Amém? Quando a gente entra nessa dimensão da capacidade genuína do Espírito, a gente começa a receber esses frutos gloriosos que só Jesus pode operar em nós. Amém? A paz é uma capacitação espiritual, sobrenatural. Quando a gente percebe essa glória da paz, a gente percebe que o nosso coração, a nossa alma, se desprende de tudo aquilo, de todo aquele jugo maligno que está agitando o nosso coração, que está tirando o nosso coração dessa tranquilidade superior que vem de Deus. Isso acontece com o amor genuíno, que é uma coisa que a gente não consegue produzir se não estivermos sendo bombeados pela força divina, pela capacidade superior de Deus. A gente vai criar um fruto plástico, um fruto errado, né? Uma paciência plástica que não aguenta, que perde a estribeira, né? A gente vai perceber isso em nós, entende? Então nós precisamos continuamente voltarmos para essa interioridade de onde flui todo esse rio de poder, essa capacidade que só vem de Deus e que se renova a cada dia. Amém? Essa é a nova aliança, é a aliança do Espírito e não da carne. É a aliança da capacidade superior e não da coisa meramente humana. E isso a gente tem que pensar todo dia, amém? Para que a gente possa viver essa coisa genuína, original. Não tem peça falsa, não tem peça fabricada falsamente no caminho do Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus eu oro por mim, pela vida de todos que escutam essa mensagem. Porque tanto para mim quanto para cada um que me escuta, nós temos o mesmo chamado, o chamado de receber de Ti a vida verdadeira que só pode vir de Jesus, do Seu Espírito. Nós perceberemos em nós o que é do Senhor e o que é fake. Nós teremos então condições de discernir e de escolher sempre o caminho da coisa genuína, da coisa original que vem de Deus, do fruto do Espírito. Amém? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, mansidão e domínio próprio.
Essas coisas só podem ser produzidas pela capacidade verdadeira, genuína do Espírito Santo em nós. Eu oro por isso hoje na minha vida, na vida de cada um que me escuta, para a glória do teu nome. Aleluia. Amém, queridos? Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.